Boa noite, igreja. Graça e paz. Da parte daquele que tem um nome que está acima de todo nome. O nome dele é Jesus de Nazaré. Nosso Deus, nosso amigo. Ele é o nosso amigo ou não? Posso ver glória a Deus? Não? Um amigão, amados, um amigão. Esse amigo não falha. Nem quando você precisa de dinheiro emprestado ele falha. Porque tem amigo que é amigo, né? Mas se precisou de dinheiro emprestado, você perdeu o amigo. Ou até mesmo quando você empresta dinheiro para o amigo, você perde o amigo também, né? Muitas vezes. Mas esse amigo não te deixa na mão. Jesus, amado. Esse é o amigo certo, nas horas incertas e nas horas certas também. Um amigão do peito. Você já pensou, você já parou para pensar a grandeza desse pensamento, dessa verdade? Jesus é meu amigo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? A Bíblia deixa bem claro quem é Jesus. O Evangelho de João diz que ele é o Verbo. É o Verbo que se fez carne. Quem era o Verbo? Era Deus, pré-encarnado. É o Verbo, a palavra. Lá no livro de Gênesis, não havia uma voz que dizia: haja luz, e houve luz, né? Haja separação da porção seca da porção molhada, que é a água. E assim se fez. Era a voz, uma voz. Era o Verbo. Quem é que estava lá criando todas as coisas? É só a gente linkar aí, amados. Quem é que estava lá? Jesus. Paulo chega a dizer no livro de Colossenses, capítulo 2, que tudo foi feito por Ele, para Ele e através dEle. Jesus. Tem gente que é amigo do Bia, né? Tem outro que é amigo do sei do quê. Você vê aquelas placas que tem no... Eu sou amigo do sei de quem. Quem é essas pessoas? Mas quando eu falo que eu sou amigo de Jesus e tenho um amigo chamado Jesus, irmão, estou falando que sou amigo de Deus. Estou falando que sou amigo daquele que é criador de todo o universo. Jesus. Não é meramente um homem, não. É o Deus encarnado. E Ele mesmo se coloca nessa posição. Eu não vos chamo mais de servos, eu vos chamo de amigo. Tem um amigo que nem esse, irmãos, eu dava uma salva de palmas para um amigão como esse. Eu daria uma salva de palmas para ele, porque ele merece. Jesus é o nosso bom amigo. Você não precisa da amizade do governador, não. Você não precisa da amizade do teu chefe. Você não precisa da amizade do teu patrão. Você precisa da amizade de Jesus na tua vida. Amém, amados? Glória a Deus. Eu queria conhecer quem nos visita pela primeira vez. Levante a sua mão. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Igreja, como nós recebemos os nossos queridos, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Mantenha a mãozinha de vocês levantadas, que as irmãs estarão entregando um marca-página contendo os horários de trabalho desta igreja e também uma pequena porção da palavra de Deus. Desde já, que você seja muito bem-vindo no nosso meio. Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês aqui no nosso meio, e todas as vezes que desejar adorar a Deus, essas portas estarão abertas em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Quero chamar aqui o pastor Carlos, é aquele que traz a palavra de Deus, aquele que está incumbido de trazer a palavra de Deus ao meu, ao teu, ao nosso coração. Você recebe ou não? Glória a Deus. Levante as suas mãos e abençoe a vida do pastor Carlos, esse homem que tem sido uma bênção para nós, tem nos ajudado, tem sido um braço de apoio. Então, como igreja, ore e abençoe a família dele, o seu ministério, em nome de Jesus. Pai Santo, nós como igreja, Senhor, queremos aqui expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, Senhor, pela vida, pelo ministério, pela família, Senhor, do pastor Carlos, ó Pai amado. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor continue a derramar sobre ele a tua bênção,
Que o Senhor, meu Deus, continue a sustentá-lo, a orientá-lo, a guiá-lo, Pai amado, segundo o teu propósito, segundo a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, como igreja nós também estamos aqui preparados, ó Pai, para receber de Ti, através da vida dele, a Tua palavra. Em nome de Jesus, que ele não venha falar de si mesmo, mas que ele venha falar daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Que ele venha, Senhor, ministrar a Tua palavra, Senhor, com bênção, com graça e com gratidão. Nós, como igreja, oramos e agradecemos pela vida do pastor Carlos, no nome de Jesus, amém. Grande é o Senhor. Que privilégio ser chamado de amigo por Jesus, né? Que privilégio. Todos encontraram? Amém. Salmo 84 diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Até o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si e para a sua prole, junto aos teus altares, ó Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração estão os caminhos aplanados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele um lugar de frontes. A chuva do outono o cobre de poços. Vão indo de força em força, até cada um deles aparecer em Sião perante Deus. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve a minha oração. Inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas da impiedade. Pois o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória não nega bem algum aos que andam na retidão. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado o homem que em ti põe a sua confiança. Aleluias. Eu confesso que eu me arrepiei aqui lendo esse salmo. Ó Senhor, quão grande é o Senhor. Esse texto de Salmos, existe uma discussão sobre quem foi, né, o escritor. Atribui-se aos filhos de Coré, mas nessa ocasião eu fico com uma frase de Spurgeon, que era o príncipe dos pregadores da sua época. Diz que nesse momento não importa quem escreveu nem quando, mas o que importa é que parece que esse texto exala um perfume das batalhas de Davi, de quando Davi se escondia num vale chamado Baca. E é isso que eu quero me ater, porque esse salmo é chamado também, considerado a pérola dos salmos. É um salmo doce, um salmo que fala da presença de Deus. É um salmo que poderemos pregar uma mensagem, em cada versículo dele ele dá uma mensagem. É um salmo que fala da maravilha de estar na presença de Deus, em que o salmista sentia saudade de estar na presença, nos átrios, a importância de estar. Ele começa a dizer sobre a importância de estar ouvindo a voz de Deus, porque ele sabia que nos átrios do Senhor, o Senhor falaria com o seu povo. E eu não sei nessa noite se você está com saudade de ouvir a voz de Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero te dizer, Deus marcou um encontro para falar com você nesta noite, neste lugar. Eu não sei qual a saudade que você tem, mas o Senhor está neste lugar para falar com você. Ele já começou a falar desde o início, desde o primeiro louvor. Deus tem falado conosco. E eu quero te dizer que o salmista declara a sua alegria e a sua dependência no versículo 1, no versículo 2, no versículo 3,
ele mostra a gentileza de Deus, dizendo que até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Ele está dizendo: o Senhor cuida dos mais pequenos, os animais, o Senhor tem cuidado. O Senhor é aquele que zela pelo seu povo, o Senhor é aquele que zela pelos que são seus. Ele está fazendo uma comparação, e ele prossegue dizendo, no versículo 4, bem-aventurados que habitam em tua casa, porque ele sabia, olha, Deus ele tem cuidado do seu povo, Deus ele tem trazido para o seu povo bênçãos. E ele continua aí o texto, mas eu quero me ater no versículo 5 e 6, que diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Eu quero te dizer que a grande decepção nos últimos dias, muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, muitas pessoas estão decepcionadas com o Evangelho de Cristo, porque o título dessa mensagem é a beleza do vale de Baca. E nós encontramos que muitos estão decepcionados, porque encontraram no seu caminho um lugar chamado Baca, porque na sua vida encontraram Baca, porque nós estamos vendo nos últimos dias um evangelho televisivo, um evangelho mais aí televisivo, né, que é exposto na televisão, um evangelho que não tem Baca, um evangelho que não tem vale de Baca, um evangelho que não tem vale. Baca significa lágrima, choro, um lugar de lágrimas, um lugar de choro, um lugar de lamentação, um vale árido. Muitos estão se decepcionando com Deus, porque imaginam um evangelho sem Baca, imagine um evangelho sem um vale de Baca, e quantos se colocam diante de Baca, quando tem que passar pelo vale de Baca, que nós vamos entender melhor que vale é esse, as pessoas se decepcionam e deixam o evangelho, ou se decepcionam e não vão mais à igreja, ou se decepcionam e dizem, e viram desigrejados, que é mais uma decepção, que biblicamente a gente vai ver que isso é uma decepção tremenda, isso é uma falácia, isso é um engano, que não existe isso, mas enfim, Baca significa, na tradução, algumas traduções bíblicas, pode estar aí na sua Bíblia, vale de lamentações, vale de lágrimas, vale das balsameiras, vale árido, significa choro. Baca é um lugar que sugere pressão, é um ambiente que sugere angústia, é um ambiente que sugere dor, é um ambiente que sugere sede, e eu quero te dizer que existe beleza em Baca. O destino de quem passava para Sião, geograficamente falando, aqueles que iam para Jerusalém, eles tinham que passar em Baca, que era um lugar árido, um lugar em que muitas vezes eles tinham que cavar poços para tomar água e dar água aos animais, porque muitos poderiam perecer em Baca. E a Bíblia diz que bem-aventurado o homem cujo coração está em ti, ó Deus. Porque o homem que tem o coração aplanado, que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. E eu aprendo algumas coisas com o vale de Baca. Eu aprendo algumas coisas com esse ambiente tão inóspito, tão árido, tão difícil.
Eu aprendo que no vale de Baca, aquele que tem o coração voltado ao Senhor, no meio da dificuldade, no meio da tribulação, no meio da angústia, no meio da dor, no meio de tudo de ruim que possa acontecer, consegue fazer disso uma fonte de água viva, consegue tirar água em Baca, consegue tirar água no momento mais difícil, consegue sorrir, consegue se alegrar, consegue entender que o Deus que permitiu você passar pelo vale de Baca é o Deus que está cuidando da sua vida, é o Deus que está cuidando da sua família, é o Deus que está cuidando de todas as coisas que te fazem chorar. Esse Deus tem cuidado de você, porque o salmista diz que o homem que tem o coração, cuja força está em Deus, quando ele fala cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, ele está dizendo, é aquele homem que não se importa com detalhes, aquele homem que não deixa o coração lá fora, aquele homem que traz o coração perante ao Senhor e diz, aqui está o meu coração, aplana, faz dele o que o Senhor quiser. E eu aprendo no vale de Baca, por isso o salmista diz, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ele está dizendo, bem-aventurado o homem que não confia na força do seu braço, mas o homem que confia no Senhor, porque dele vem toda a provisão, dele vem toda a majestade, ele é rei, ele é Senhor. Eu dizia aqui na quinta-feira, que nós vivemos um estado democrático de direito. O nosso país é um país democrático, mas para nós cristãos, nós precisamos viver no estado monárquico, porque nós declaramos que nós temos um rei e nós temos um Senhor. Mas por muitas vezes, nos decepcionamos, porque nós temos que caminhar até Jerusalém, e nós começamos uma caminhada de fé, em direção a Jerusalém celestial, mas nesse caminho existe Baca, e nós olhamos, entendemos, falamos para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu estou te servindo, eu estou te adorando, eu vim te servir, eu larguei tudo, para servir ao Senhor. E por que um vale de Baca? E por que eu tenho que passar pelo vale de lágrimas? Por que eu tenho que passar por uma dificuldade tão grande? Por que eu tenho que passar momentos tão dolorosos na minha vida? É porque no vale de Baca, o Senhor está te mostrando que você é mais forte do que você imagina. O vale de Baca, ele servia para moldar os peregrinos que ali passavam eram moldados. Quando eles chegavam lá, eu acredito que eles chegavam em Jerusalém já com o coração quebrantado, arrebentado fisicamente, com calor, com sede, mas eles estavam ali, era algo que mostrava, olha, eu quero ir, eu quero chegar lá, eu quero passar até o outro lado. E o Senhor te chama nessa noite para te dizer que o Baca na sua vida, talvez o vale que você está passando, pode ser um vale escuro, pode ser um vale frio, porque Baca era um lugar árido, mas no deserto à noite faz frio, e muito frio. Mas no Salmo 23, o Senhor fala que, o salmista fala que ainda que eu passasse no vale da sombra da morte, tu estás comigo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer que esse vale que você está passando não é o fim não, é o começo de uma nova vida, é o começo da caminhada para Jerusalém. Eu não sei o que você veio buscar, eu não sei como está o seu coração. Se você não passou por Baca, eu tenho uma boa notícia para você, você vai passar em algum momento da sua vida, porque a vida cristã pressupõe chegar em Jerusalém. Eu tenho que passar pelo vale das lágrimas, eu tenho que passar pelo vale das decepções. Quantas gente decepcionada talvez com o irmão do lado, decepcionado com o pastor, decepcionado com um amigo, decepcionado com um parente, com filho, com pai, com mãe, mas você vai ter que passar pelo vale das lágrimas em algum momento. Para chegar em Jerusalém, é necessário passar pelo vale de Baca. O vale de Baca não é lugar para fracos.
O vale de Baca não era lugar para pessoas fracas espirituais. Por isso que o salmista lhe disse: olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Ele está dizendo lá no vale de Baca: eu sou dependente de Deus. É no vale, é no momento difícil que o Senhor está fazendo acender e te mostrando que você é mais forte do que você imagina. É lá no vale de Baca, quando você entra no vale e o seu coração está focado no Senhor, você sabe que Ele é o seu Senhor, a sua força, Ele que tem cuidado de você. Meu querido, você não vai morrer no vale de Baca não, porque o Senhor te trouxe aqui para dizer que Ele está cuidando da sua vida. Esse vale não vai passar, o vale de Baca passa, porque Jerusalém está nos esperando. O vale de Baca passa, porque o Senhor que entrou com você no vale, Ele vai te tirar do vale, mas Ele diz: cuja força está em ti, ó Senhor. Bem-aventurado, nesta oração, nessa pequena frase, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Nem oração, nem louvor, nem ouvir a palavra serão benéficos para aqueles que não estão dispostos a deixar a sua confiança no Senhor. O filho pródigo era dando a entender isso. Ele queria a herança do pai, mas ele rejeitou o pai. Ele queria as posses do pai, mas ele rejeitou o pai. Ele queria aquilo que o pai tinha de melhor, mas ele não queria o pai. Ele rejeitou a casa do pai, ele rejeitou o pai, ele rejeitou o irmão, ele rejeitou os empregados do pai, mas ele queria o que o pai tinha de melhor. Por que ele não pegou a mala e foi embora sem herança? E não adianta herança, não adianta a bênção, não adianta. Quando nós olhamos para Deuteronômio 33, nós vamos entender, quando Deus chega para Moisés, porque Deus é fiel, meus irmãos, Deus é fiel, e Ele diz que vai fazer. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer, fim de papo. Mas Ele chega para Moisés, é interessante, Ele diz: olha Moisés, eu prometi para o povo uma terra que emana leite e mel, uma terra que tem campinas. Eu estou ilustrando aqui. Mas Moisés, eu sou fiel. Pega o povo e leva para a terra que emana leite e mel. Pode levar, Moisés, eu prometi. Vai, Moisés, pega o seu povo que você tirou e leva. Irmão, você quer bênção maior que essa? Receber a promessa de Deus. Deus está falando com você: eu prometi, eu estou te dando. Isso era maldição. A terra prometida naquele momento era maldição, e Moisés sabia disso. Moisés disse: Deus, porque qual a condição de Deus? Eu não vou no meio de ti. Entrar no vale de Baca sem a presença de Deus é morrer no vale. Ainda que o vale possa parecer bonito, ainda que possa em algum momento ter alguma campina, nós entendemos como Ló e Abraão. Nós vemos isso. Ló foi para o lugar de pastos verdejantes, e Deus disse para Moisés: Moisés, você vai, leva o povo. E Moisés diz o quê? Não, Senhor, eu não vou. Mas Moisés, a bênção está lá, Moisés, eu prometi para você. E Moisés disse: eu não vou, eu não quero bênção se Deus não estiver nela. Não entra em vale de Baca se Deus não estiver com você, porque se você estiver no vale de Baca sem a presença de Deus, você vai perecer. Mas se você está no vale de Baca e o seu coração está nele, a sua força está nele, ainda que pequena, mas está dizendo: Deus, a minha força está em ti, eu confio em ti, você pode ter certeza que Ele vai te tirar do vale de Baca. Depois, em cujos corações encontram os caminhos aplanados. O coração do homem é um deserto, irmãos, repleto de penhascos e perigos. Por isso Jeremias 17:9 diz: olha, enganoso é o coração, enganoso é o coração do homem.
O coração é tão enganoso que levou Ló para as campinas verdejantes. Ló achou-se o rei da cocada preta. Ló era o cara. Abraão era tolo. Abraão, talvez Ló, caminhando para a campina verdejante, falou: meu tio é tolo, ele está velho, gagá, manda eu escolher? Olha a beleza que eu escolhi. E nós vemos o trágico na vida de Ló, porque ele olhou com os olhos materiais, e Abraão, ele olhava com os olhos de Deus. Para entrar em Baca, o Senhor diz que no meio da dificuldade, o salmista diz isso, que lá no meio do caminho de Baca, você pode fazer dele uma fonte. Se você estiver com o coração no Senhor, você pode fazer nessa dificuldade que você está passando, brotar água na sua vida. Você não vai morrer no vale de Baca. Se você estiver com o coração voltado ao Senhor, você não vai morrer. Porque no versículo 6 diz: dele faz um manancial. É lá no vale de Baca onde nos tornamos mais sábios. Momentos difíceis fazem homens fortes. Talvez nós reclamamos porque não gostamos de passar momentos difíceis. Eu também não gosto de passar momentos difíceis. Eu queria estar em pastos verdejantes 24 horas por dia, né? Sombra, água fresca, água de coco, dinheiro no bolso, né? Eu sei, algumas irmãs gostariam de passar momentos assim, ter dinheiro para ir no shopping center comprar o que quer, não ter dificuldade. Não é assim? Sempre costumo dizer que Salomão era tão sábio que naquela época não tinha cartão de crédito, porque senão ele teria que construir um shopping, porque com 700 mulheres ele estaria enrolado. Mas é a vida. Os homens, muitos homens gostariam de ter dinheiro para sair amanhã, segunda-feira, comprar sua Ferrari, seu BMW, né? Ficar só no sossego, né? Comprar aquele carrão de 500 mil reais, viajar. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. Nós queremos que ela seja assim, mas ela não é assim. Na vida nós encontramos dificuldades. Na vida nós questionamos a razão de viver. Muitas vezes nós, como cristãos, questionamos e temos que questionar qual é a razão de viver. O filósofo Dostoiévski, ele diz uma frase que é assim, que o mais difícil para o ser humano não é viver, é encontrar a razão para viver. E eu diria que uma coisa difícil é encontrar a razão para viver quando nós estamos no vale de Baca, quando nós estamos passando por algo difícil na vida, quando nós estamos passando por momentos delicados, espiritualmente falando, financeiramente falando, momentos de saúde. Quantas vezes nós olhamos para um lado e para o outro, nos sentimos sozinhos, mas é lá, é no meio daquela dificuldade que o Senhor quer te abençoar. É no meio da dificuldade que o Senhor quer, e Ele pode fazer, e você pode fazer desse momento que brote água viva. É no momento da dificuldade, quando o médico disse para mim: olha, meu irmão, porque o médico era um pastor, ele disse: meu irmão, eu não tenho mais o que fazer, vai orar porque eu não sei mais o que fazer, a medicina não tem mais o que fazer. Isso foi em 1997, já faz 20 anos eu continuo vivo. Sabe por quê? Porque o Deus que estava comigo no vale de Baca foi o Deus que tirou do vale de Baca. O Deus que está com você. Às vezes, meus irmãos, nós temos que no vale de Baca ser ousados. Logo depois que eu tive problema de saúde, a minha esposa quase morreu, e atacou a bronquite, a asma, enfim, atacou um monte de coisa. E por algumas vezes chegamos no hospital, e por 2 vezes eu me lembro claramente que o médico falou assim: olha, se demorasse mais 5 minutos não dava para salvar. Ela tinha que tomar
uma injeção chamada Diprospan, é tomada a cada 6 meses só. Ela estava tomando todo mês. E a situação estava difícil. Mas eu quero te dizer que uma vez eu desmaiei em cima do púlpito pregando. Mas o Senhor estava conosco no Vale de Baca. O Senhor estava cuidando. E a gente conseguia, irmã Betânia, dar glória a Deus e aleluia. Mas quando eu digo que no Vale de Baca você tem que ser ousado, que uma vez ela estava na janela da sala de casa e disse: Deus, se o Senhor quiser curar, o Senhor pode. Mas se o Senhor não quiser curar, então me leva logo. Ousadia no Vale de Baca é cavar poço aonde não tem, é ser ousado com Deus, é parar de mimimi com Deus, é ser ousado, é achar inspiração para viver no meio do Vale de Baca. Talvez Davi, ele passou momentos difíceis de guerra, momentos em que ele se refugiava nos lugares mais inóspitos possível. Nós vemos Davi em caverna, Davi em montanhas, Davi em deserto, Davi passando dificuldade, mas tinha uma diferença: ele acreditava que o Deus que estava com ele no Vale de Baca era o Deus que tirava ele do Vale de Baca. A diferença, irmãos, de passar pela dificuldade ou morrer na dificuldade é ter o coração voltado ao Senhor. Eu não sei o que você veio buscar, mas Deus está dizendo: volta o teu coração para mim, diz o Senhor, porque com o teu coração voltado eu vou entrar no Vale de Baca e eu vou te tirar de lá. Talvez o grande problema nosso é que nós não queremos voltar o coração ao Senhor no Vale de Baca. Nós criticamos ao Senhor pela dificuldade, nós maldizemos ao Senhor pelo desemprego, nós maldizemos ao Senhor pela enfermidade, nós maldizemos ao Senhor pela dificuldade na escola, nós maldizemos ao Senhor quando o relacionamento acaba, nós maldizemos ao Senhor por tantas coisas, nós maldizemos ao Senhor porque a igreja, a cadeira é dura, porque tinha que ser estofada, nós maldizemos quando o ar-condicionado está alto, quando está baixo, nunca está bom para nós, e o Senhor está dizendo: volte-se para mim que eu voltarei a vós, diz o Senhor. Aí você diz: irmão, mas eu não entrei aqui para ouvir isso, mas é o que o Senhor está querendo falar para você. Que nenhuma miséria é tão grande, nenhuma terra é tão seca, que Deus não possa restaurar hoje. Nenhum pecado é tão grande que Deus não possa te levantar hoje. Nenhum pecado é tão grande que Deus não possa te tirar novamente, te levantar novamente e Ele colocar em lugares altos. Nenhum pecado é tão grande que Deus não possa te perdoar nesta noite. Quantas pessoas estão no Vale de Baca porque estão se culpando? Quantas pessoas estão no vale da tribulação, no vale da dor, no vale da angústia, no vale da tristeza, porque carregam culpa pelo pecado, porque carregam culpa por algo que fez, porque carregam culpa por algo que pensou. Mas eu quero te dizer, Deus te chama nessa noite para te dizer que Ele vai te tirar nesse vale. Deixa essa culpa de lado, o Senhor está pronto para te perdoar e te purificar novamente. Eu não sei o que o Senhor fará. Talvez você entrou aqui nessa noite dizendo: esse vai ser o último culto, depois eu não vou mais. Ou será que o Senhor ainda fala comigo e Ele está te dizendo que as suas lágrimas que são semeadas no Vale de Baca, que estão semeando, Salmo 126:5 diz que os que semeiam com lágrimas cegarão, mas com alegria. Nós olhamos esse texto e imaginamos só na questão de almas, né? Eu vou semear e vou colher. Não, o Senhor está dizendo também que você está talvez molhando o seu colchão, o seu travesseiro talvez virou um vale de Baca na sua vida. Eu faço alusão ao Gabriel.
Eu consigo olhar aquele menino e ver que o vale de Baca que ele passa, às vezes é tão difícil, mas ele consegue chegar aqui e dar glória a Deus. Eu nunca vi ele triste. Eu nunca vi ele triste. E um menino que passa dias no hospital tomando bolsa de sangue, é dor para tudo quanto é lado, é dor para isso, é dor para aquilo, né? Os pais chorando de um lado, chorando escondido para o filho não ver, né? Mas eu nunca vi ele triste. Pelo menos aqui ele nunca vi ele triste. Sabe o que é isso? É passar pelo vale de Baca acreditando que o meu Deus está comigo, aleluia. É passar pela dor acreditando que o meu Deus, Ele ainda é médico, Ele ainda é advogado, Ele ainda e sempre será. Ele é aquele que pode curar a tua enfermidade, sarar a sua terra. Talvez essa terra que não produz mais, você entra na igreja, sai da igreja, parece que passa anos, você não tem mais força para anunciar, você não tem mais força para adorar, não tem mais força para fazer nada, parece que a sua vida está estagnada, está um marasmo tremendo, mas Deus te chama nessa noite para te dizer que Ele vai tirar esse marasmo, Ele vai mudar a sua vida, vai mudar, porque Ele é Deus que entra no vale de Baca e tira o homem do vale de Baca e conduz para Jerusalém. Mas nós temos que querer. Nenhuma miséria é tão grande, porque em Jó 14, 7, 9 diz que porque há esperança para a árvore que se for cortada ainda renovará, e não cessarão seus renovos, e se envelhecer na terra, a sua raiz, o seu tronco morrer no pó. Você pode estar no pó, como muitas vezes eu me senti no pó. Você pode estar numa situação difícil, mas Jó diz que ao cheiro das águas brotará. O cheiro do Espírito Santo está passando neste lugar. O cheiro, o perfume de Jesus tem passado neste lugar, e é nesse cheiro, talvez você mesmo não acredita mais em você, mas o Senhor diz: eu acredito em você, eu creio em você, por isso eu estou te dizendo que lá em Baca cuido eu. Só entra com o coração aplenado, só entra confiando, porque eu cuido de Baca, eu cuido do vale. Muitos de nós passamos por esse vale. Muitas vezes, tem gente que até vive em Baca. Tem gente que até vive. Por que vive? Porque ainda não aprendeu a confiar no Senhor que pode tirar o homem de Baca. E Davi, o salmista, lhe dizia isso, que bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração estão aplenados. Ao passar pelo vale de Baca, faz dele uma fonte, e as chuvas de outono cobre de poços, vão indo de força em força, até aparecer ao Sião. E 8 ele diz: o Senhor dos exércitos ouve a minha oração, e inclina os teus ouvidos, ó Deus de Jacó. Fiquemos em pé. Eu quero te convidar, você que acha que a vida já não tem sentido, eu quero te convidar a vir à frente. Nós vamos orar por você, nós vamos fazer um clamor por você. Talvez você até ache que a vida tem sentido, mas o vale está tão grande que você não sabe como sair dele. É hoje, o Senhor te diz: pode vir à frente, nós vamos orar por você, nós vamos orar por você, os pastores vão interceder por você. Talvez você pode achar que o vale que você está é o mais profundo possível, mas o Senhor vai te tirar do vale hoje. O Senhor, Ele cuidará de ti no vale. É no vale de Baca, está seco, está árido, está difícil, está angustiante. Talvez a enfermidade tenha batido feio, talvez a decepção na sua vida. Você deixou o Evangelho porque se decepcionou completamente. Você não consegue mais acreditar, mas eu quero te dizer, não é para você acreditar em homens, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele diz que Ele é o Rei, e Ele vai te tirar de Baca. Ele tem poder para isso. E tem mais gente para vir.
Quantas pessoas precisam vir à frente? Talvez você não está em pecado, mas você acha que o vale é grande. Talvez alguém aqui se afastou do Evangelho de Cristo Jesus, e você não sabe como voltar. Ou você nunca conheceu Jesus, e você quer conhecer esse Jesus que tem poder para tirar você do vale, tirar você desse marasmo que você está vivendo. Levante uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Você que sabe que precisa receber essa oração. Eu não costumo insistir, mas eu costumo entender que enquanto Deus está tocando, eu estou chamando, porque tem mais gente que precisa vir. Não se segure aonde você está, não. Venha receber oração. Um exemplo: quando eu tinha 18 anos de idade, eu entrei na igreja quase desviado, triste, com dificuldade, com problemas. E eu demorei para ir lá na frente quando o pregador fez aquele convite. Eu demorei muito, mas quando eu dobrei o joelho, eu saí daquela noite renovado. O Senhor renovou a minha vida, e nunca mais eu pensei em sair. Tem mais gente, venha, não perca a oportunidade de receber. A gente não vai perguntar nada: como é que está a sua vida, como é que é a sua vida, o que você fez, o que você deixou de fazer, para que vale você está. Mas Deus está te chamando. Saia do vale hoje. É decepção, o Senhor cura a sua decepção. É angústia, o Senhor cura a sua angústia. É problema, o Senhor cura. Enquanto os irmãos estiverem louvando, venha à frente, saia do seu lugar. Tem mais gente. Por que se segurar quando você sabe que precisa, que está num vale que sem o Senhor você não vai conseguir? Sem o Senhor não há esperança, sem o Senhor não há solução. Tem mais gente. Pastor, ajuda a orar aqui. Missionária Betânia também, se estiver aí. Beneval, ajuda a orar. Tem mais gente. O Espírito de Deus me incomoda a chamar, porque tem mais gente que precisa. Não se segure aonde você... irmão, mas eu tenho vergonha, eu tenho tantos anos de crente. Qual o problema, irmão? Qual é o problema? O Senhor te chama. Eu não sei qual vale, mas o Senhor te chama. Tem mais gente. Não perca essa oportunidade, não. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono. O Senhor te chama ainda. Não perca a oportunidade. Cadê você? Você que precisa de um renovo, precisa voltar ao Senhor hoje. Cadê você? Dê um sinal com a sua mão. Tem gente, o Espírito de Deus me incomoda, porque tem gente ainda. Cadê você que precisa de mudar hoje? Precisa entregar a sua vida ao Senhor novamente. Se tiver alguém nessa condição, venha à frente. Levante a sua mão e venha à frente.
Senhor. Fala com Ele onde você está aí. Ó Deus. Aleluia. Pai, nós queremos te adorar nessa noite. Nós sabemos que Baca pode ser um lugar difícil, mas é um lugar belo, belo porque o Senhor está lá conosco, aleluia. E no momento mais difícil, o Senhor mostra a beleza da tua presença em nossa vida. No momento mais difícil, o Senhor entra conosco em Baca e nos tira de lá. No momento mais difícil, o Senhor mostra quão belo pode ser a sua presença em nossa vida. Senhor, no momento mais sombrio dos nossos corações, o Senhor está conosco, está mostrando a beleza do seu poder, a beleza da tua glória, a beleza da tua santidade, a beleza da sua majestade, cuidando de nós em todos os momentos, para que a gente chegue a Sião celestial. Eu quero essa fonte, Pai. Obrigado por ser esse rio que mata a nossa sede em meio às tribulações, Pai. Nós engrandecemos ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Querido, você recebe essa palavra. O Senhor é aquele que te tira do vale de Baca, que passa nele com você. No final, todos nós juntos chegaremos a Jerusalém com alegria em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Aplauda Ele bem forte no nome de Jesus.